essa crença, esse padrão de pensamento, né? Por que é tão difícil eu me colocar como mulher e eu ser tratada como mulher e ser valorizada como mulher? Então, esse é o tema de hoje, que a gente vai conversar. Por que é tão difícil de dizer sim, tão difícil de dizer não quando é preciso dizer não. E vamos falar dos nossos padrões familiares, por que isso acontece com a gente. Eu vou explicar isso para vocês. E vou explicar também qual o significado do feminino para nossa essência aqui de vida aqui na Terra. Qual que é o papel nosso? Qual que é o nosso propósito entregue por Deus pra gente, né? Por que Deus resolveu fazer uma mulher, né? Se a gente acreditar na origem cristã, né, na origem bíblica, por que nós fomos necessárias, né? Para a gente começar, nós temos aqui, as pessoas estão chegando, eu vou pedir para vocês se sentarem num lugar confortável e esperar seu corpo chegar para esta live também. Eu já vou começar essa live de um jeito diferente. Vou pedir para você se sentar. Feche os olhos um pouquinho. Escuta essa canção um pouco. E vai respirando, inspirando, acalmando o coração que está aí ansioso, angustiado, para que as palavras que eu vou trazer aqui para vocês, elas realmente encontrem espaço na mente, no coração de vocês. Então vão respirando, baixa um pouquinho a cabeça. Isso também pode servir para os homens, quem está aqui. E você, mulher, vai colocando um pouco a mão no seu coração, como se a sua mão fosse acolher tudo que você sentiu no dia de hoje. Você mesma vai dar colo para o seu dia de hoje. Lembra de todos os ataques, vamos dizer assim, todas as situações que foram desafiadoras. E vai você mesma, como se fosse colocando um berço para esse coração acalmar. E respira, inspira e expira. E quando você se acalmar, você pode se conectar nessa música ou numa música bem tranquila que você gosta. E você vai sentir seu corpo fazendo um movimento. Deixa ele fazer esse movimento. É um movimento que ele quer fazer. Então deixa ele respirar agora, se movimentar. Deixa seu corpo fazer um balanço aí. A meditação do feminino pode ser assim. A gente não precisa fechar os olhos e entrar em estado de nirvana, né? Sem pensamentos. A gente medita assim. A gente escuta uma canção que a gente gosta, deixa o corpo balançando, eu respiro, inspira e expira, e vai falando para todos os órgãos do seu corpo que eles podem se acalmar,
que eles podem encontrar um espaço dentro do seu corpo mesmo. Vai dizendo para o seu coração que está angustiado, agitado, respirando ofegante, que ele já pode se acalmar. E se você está com algum pensamento, alguma preocupação, alguma perturbação aí na sua mente, como você está sentado, imagine esses pensamentos caindo. Eles vão caindo e vão ficando no seu colo. Não deixa esses pensamentos saírem aí da sua cabeça e cair no seu colo. E vai, toda vez que entrar uma informaçãozinha nova para você tirar a atenção daqui, manda esse pensamento pro colo. Manda pro colo. E continua movimentando o seu corpo, respirando. Deixa seu corpo liberar essa tensão que foi o dia de hoje, essa chateação que foi o dia de hoje. E respira. Isso é feminino, gente. O feminino tem a suavidade. Ele fala com suavidade. Mas às vezes a gente não tá suave, né? Às vezes a gente tá tensa. Às vezes a gente tem um monte de coisa para cumprir. E é difícil ser suave. Porque às vezes você quer ser reativa. Porque naturalmente a gente tem uma raiva guardada aqui dentro, né? Eu vou abaixando um pouco. Quero saber se vocês relaxaram, se vocês já estão se sentindo mais confortáveis. Como é que vocês estão neste momento? Eu vou escrever aqui. Aqui. E agora eu acho que vocês já estão se sentindo mais preparadas para entrar, para a gente conversar. Eu vou deixar fixada aqui as perguntas para vocês fazerem também, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode fazer perguntas. E o que eu tenho para falar para vocês hoje são reflexões que eu fiz essa semana e das coisas que a gente vai ouvindo, né? O que eu vou trabalhando com as mulheres, o que eu vou me trabalhando também. E eu acho que eu desativei as perguntas aqui. Eu não quero desativar. Estão ativados. Ué. Bom, a gente pode começar entendendo qual que é o nosso papel, né, no mundo. O que você veio fazer aqui? Você tem noção qual é o seu lugar e exatamente o que você está fazendo aqui? Por que existe tanta dificuldade da gente se posicionar, que é o tema hoje, né, dessa live? Por que é tão difícil a gente dizer sim e dizer não? Porque nós somos condicionadas a reagir. Nós temos uma capacidade de brigar, de impor, de querer interferir no que o outro traz para você. E isso é uma fórmula do pensamento do que a gente traz do tempo que a gente nasceu. Todo mundo aqui, eu acredito que a gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente vive aqui nesse tempo, algumas mais velhas, algumas mais jovens, mas a gente vive nesse tempo. E esse tempo traz todo um histórico das mulheres que precisaram lutar para conseguir espaço, lutar para serem ouvidas. É um movimento maravilhoso. Só que a gente usa essa luta dentro de casa. A gente usa essa luta com parceiro. E a gente usa essa luta em todas as nossas relações. E essa luta sempre vai ser perdida dentro de casa.
Porque dentro de casa o que se espera é de uma mulher feminina, não um homem discutindo com outro homem, que é o que a gente aprendeu nesses tempos. E por que a gente aprendeu esses tempos? Vou fazer primeiro uma análise histórica do que a gente está vivendo, né? Nós viemos num período de ascensão da mulher que conseguiu espaço no mercado de trabalho, que conseguiu um lugar, que conseguiu ter direito ao voto. Eu tenho certeza que você foi educada pela sua mãe, pelo seu pai. Mulher trabalha, mulher estuda. E você colocou isso na sua cabeça, né? Que eu vou estudar, eu vou trabalhar e eu vou ter o meu lugar para que os outros me respeitem. E quando isso aconteceu com a gente teve resultados maravilhosos, que foram esses resultados de grandes destaques, né? A maioria das mulheres que chegam para as constelações não são mulheres com muitas dificuldades no trabalho, pelo contrário, são mulheres muito bem-sucedidas. Algumas sim, que daí a gente olha as questões sistêmicas, mas muitas trazem posturas de grandes mulheres, né? De mulheres fodas, que eu digo assim, só que emocionalmente muito carentes, com muitas dificuldades. E por que isso acontece? Vamos tentar entrar nas constelações familiares. Você é filha de uma mulher que quando a sua mãe nasceu, você já estava dentro da barriga da sua mãe. O seu óvulo já estava lá dentro. Você tem consciência disso? E quando o seu óvulo estava lá dentro, a sua mãe passou por uma série de condições desse tempo atual que nós estamos vivendo, mais o tempo lá da mãe dela, que era essa condição que se tentava um espaço, mas a mulher era empurrada para baixo, como um ser de submissão. E ela foi tentando alcançar espaços e competindo com os homens. Então a gente se tornou mulheres quase machos, altamente competitivas, altamente solutivas, altamente capazes de atingir metas impossíveis no trabalho. É ou não é? Quantas horas por dia você trabalha? Quantos quilômetros se você depender da sua atividade corpórea, física, da sua capacidade mental, o que você já alcançou com as suas capacidades físicas e mentais, né? É uma superação atrás da outra. Tô dizendo, isso é maravilhoso. A gente teve muitas conquistas com isso. Só que o outro lado feminino, quando a gente se conecta ao feminino, a gente lembra da dor da mamãe, a gente lembra da dor da vovó, a gente lembra da dor da bisa. Mas não é que lembra, você é o resultado dessa dor. A constelação familiar traz como se a gente vivesse dentro de um campo de informação, de memórias, e esse campo, ele traz toda a forma de pensar, de sentir, de se relacionar das nossas antepassadas. Então, por mais que você ache que você vive nos tempos de hoje, você ainda tem as memórias da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó e de milhões de gerações lá atrás que sofreram muito como mulheres. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Se alguém aqui tem um exemplo de que a vida da mãe e da avó foram maravilhosas, isso é ótimo. Mas lá no sistema, a gente tem outras situações, grandes situações. Eu não estou falando só de 3 gerações lá atrás, estou falando de milhares de gerações. E o que a gente esquece, eu vou só trazer umas definições para vocês, para depois eu voltar para o sistema. Olha aqui, ó. Eu peguei isso aqui da internet mesmo. O significado, né, do que a gente tem no nosso corpo, né, da vagina. Ele diz assim, ó, que significa estojo, uma caixinha para guardar objetos. Isso é o que a gente tem dentro da gente, que é o palavreado, né, de buceta. O significado dele é isso, o significado da palavra mesmo.
Se a gente pegar a vagina, que vem do latim, significa estojo, bainha, designada como bainha de uma espada. Espada como objeto principal e bainha apenas como um simples papel protetor. Então, nessa definição, né, ao pé da letra, nós estaríamos disponíveis apenas como algo secundário, onde a espada é o objeto principal, certo? E esse lugar, como uma bainha, ou um depósito, ou uma caixinha onde se guardam as coisas, não tem significado algum. Isso é uma informação que a gente tem no nosso inconsciente, na nossa mentalidade sobre a gente mesma. A sua mãe pensa isso dela mesma, você pensa isso de você mesma, a sua avó pensava assim dela mesma. E muitas outras gerações atrás, né? O que a gente não sabe é que, na verdade, existe bíblica, da forma bíblica, se a gente pegar do lado do cristianismo, se a gente pegar outros conceitos de algo muito sagrado. E por que é sagrado? Nós carregamos um bebê por 9 meses. A vida se faz pela mulher. Não tem outro caminho, a não ser, né, de medicina muito avançada. Mas a vida se faz pela mulher. Se a vida se faz pela mulher, como é que a gente pode ser apenas uma bainha? Então, eu desconstruo aqui o conceito que você sabe que não é, mas no fundo, você acredita que realmente você tem esse papel de bainha, de gaveta, de estojo, de algo. E como você sabe que isso não é certo, você vai lá e briga para que isso seja diferente. Você vai lá e questiona e se rebela para que você seja respeitada. Só que não adianta a gente fazer isso com as memórias de que somos uma bainha. Porque a memória ancestral, ela está impenetrada nas nossas células. É como se fossem uma nuvem. Pensa uma nuvem cheinha de informações, cheinha de jeitos, de emoções, de falas pré-estabelecidas, formas de pensar, que você realmente, inconscientemente, você acredita que você é uma bainha. E na verdade o que nós somos é isso aqui, ó. A nossa vagina, a nossa pulseta, como se diz, em sânscrito significa yoni, que é divina, lugar de nascimento, fonte de vida, templo sagrado. E é também o órgão sexual feminino. É através da gente que se encontra um portal, tanto para os homens quanto para os filhos. É o portal de vida. E para o homem, o portal onde ele encontra quase um néctar que potencializa a vida dele. Com essas falas, então, eu começo a falar para você, para sua mente, para o seu coração, e colocar aí uma sementinha de que qualquer postura sua de se colocar numa situação de bainha, você já precisa dizer sim ou não para isso. E você tem o direito de dizer não, ok? Mas como você vai dizer não? As mulheres que chegam com problemas de relacionamento abusivos, relacionamentos que envolvem um certo tipo de desvalor. Você tem esse desvalor aí dentro de você, porque isso veio sistemicamente lá de trás, de muito tempo lá atrás. E daí você se coloca nessa postura de vítima e você nem sabe que você é vítima. Você nem tem esse conhecimento, mas você está nessa postura aí. Você reage, talvez, nessa postura de vítima. E eu trago aqui mais uma informaçãozinha, vocês vão se enxergando aqui. O que é a vítima? Vamos olhar? Atitude de vítima. Como é que eu saio da atitude de vítima e me torno uma pessoa responsável?
Nós vamos fazer esse exercício no finalzinho dessa live. A gente vai trabalhar a postura de vítima. A vítima, ela costuma culpar o outro, ou ela exige do outro algo, o tempo todo. Quantas vezes você assumiu aí que a responsabilidade de algo, da relação, era de verdade sua, que você precisava mudar? Como isso é difícil, né? Geralmente a gente olha e fala, meu marido é assim, o problema é ele que não consegue, ele que tem dificuldade. Mas a gente esquece que aquele campo informacional de memória que a gente traz das nossas antepassadas, na verdade, ela cria uma ressonância com tudo que a gente vive. Então, se você está ao lado de uma pessoa que tem uma série de defeitos, é porque isso encaixou perfeitamente com o que você emite. Isso é constelação familiar. O que eu tenho dentro de mim reverbera aqui no meu externo. Então, as situações todas do meu externo são reflexos do que tem em mim e no meu sistema. E eu preciso quebrar esse padrão. Por isso que a gente tem que trabalhar a nossa essência feminina para descobrir quem é a mulher que está aí dentro, debaixo dessas coisas todas, desse padrão todo, dessas memórias tão dolorosas que as suas antepassadas viveram e trazem, e que está aí na sua pele, está no seu útero, está no seu coração, está na garganta. Nos processos do feminino, as mulheres precisam dar grandes gritos para liberar o que as antepassadas nunca falaram, porque também eram proibidas. E às vezes a mulher de hoje, você agride muito em nome do que a sua antepassada, a sua avó, a sua tataravó se calou. Tirando tudo isso, né? Qual é a postura mais de vítima? Que a gente tem, não tem como não ter. Nossas antepassadas viveram isso, só que a gente precisa tomar consciência. Ela não assume a responsabilidade. Quantas vezes você não assumiu a responsabilidade de algo, achando que a culpa realmente era do outro? Não que a culpa talvez não seja só sua, também é do outro. Mas existe algo aí em você que conectou com o outro desta forma. E o problema é que quando a gente está nessa postura de vítima, a gente perde força. A gente se sente desvalorizada, a gente se sente desmotivada, a gente se sente frágil. E a gente tem uma vibração de um feminino opaco. Você entra num estado de opacidade. E nós estamos aqui para brilhar, né? Não estou dizendo que a vida de uma mulher que acessa o seu feminino, ela é uma vida maravilhosa, que ela vai brilhar, ter magnetismo o tempo todo. São desafiadores. Mas quando ela enxerga que ela está nessa postura de vítima, ela assume a sua responsabilidade, ela concorda com a situação sem bater de frente e ela age com a sua sabedoria feminina, que não emerge na reação, emerge lá de dentro, do eu mais superior da mulher, porque nós temos essa capacidade. As mulheres de hoje, elas têm dificuldade de ter intuição, porque estão muito no mental, no racional, na reação. Quando a gente está nessa capacidade de reagir, a gente não consegue trazer de dentro, né, aquele lado mais intuitivo, de maior sabedoria, de maior capacidade. E se a gente tem esse portal da vida que é destinado a nós mesmas, por que não essa capacidade de solução de todas as questões? Essa é a maior desvantagem, né? Então, as reações de vítima são: eu me encolho, me coloco como coitadinha na situação, que sim, é doloroso, ou eu simplesmente me coloco numa postura de rebelde, de colocar o pau na mesa, de manipulação, de enfrentamento. Enfrentamento aqui, ó, verbal, de postura, de competição. Só que isso, gente, é tudo uma capacidade de reação
porque nós fomos criadas assim. Mas isso está apagando, assim, neutralizando a nossa capacidade do que a gente chama de deusa. Quer mais uma prova de deusa? Quem me acompanha sabe porque eu postei isso aqui. Essa aqui é uma pedra, e essa pedra está no museu aqui de Campo Grande, no Museu de Arqueologia. Ela é uma pedra encontrada num rio, tem aproximadamente 12 mil anos. E esses Vs que vocês estão vendo, isso aqui não é nem dos índios, é dos povos primitivos que habitaram essa terra. Eu fiquei super feliz quando eu encontrei essa história, né? Fiz vídeo, compartilhei, porque é a prova de que a deusa realmente existe. Já que a gente se baseia nas nossas ancestrais que sofreram, a gente também tem a capacidade de se basear na deusa da fertilidade que está lá na nossa ancestralidade, que é essa aqui, ó. Esse símbolo são três risquinhos. Isso simboliza a vagina da mulher, a Ione, né? Vamos chamar de Ione, que é o portal de fertilidade. Os homens do tempo das cavernas, eles não tinham um discernimento que, por exemplo, o sexo era algo para eles se satisfazer, né, fisicamente, nem nada. O sexo era uma fonte de vida para ele, porque a mulher era tida como deusa. Quando ele chegava perto da mulher, ele sabia que ele estava chegando numa deusa que ia gerar um filho para defender o território, para caçar, para multiplicar, né, através deste órgão reprodutor. E este órgão reprodutor também gerava neste homem a sensação de fortalecimento para que a caça fosse ainda maior. Então, toda vez que o homem tinha acesso, né, à deusa numa relação sexual, ele sabia que dali ele teria força para a caçada, força para defender a sua comunidade, o seu território, e mais que isso, a procriação. Quando que isso se perdeu? Quando os homens começaram a entender que, na verdade, toda vez que havia esse acesso à deusa, as crianças vinham. Só que ele percebeu nos animais que quem penetrava na mulher era o homem, que quem fazia o movimento era o homem. Então ele começou a entender, vendo os bichos, porque a sensação no coração dele era outra, mas ele vendo os bichos, ele começou a pensar, bom, quem faz o ato somos nós homens, então a vida se origina a partir de mim, do homem, não da mulher. E daí começou o processo todo de inversão e desvalorização da deusa, do feminino. Entrou o processo do patriarcado e as mulheres começaram a se tornar reprodutoras, ou serviçais, ou submissas, ou seres desqualificados, porque os homens eram os que conseguiam guerrear, eram os que conseguiam caçar, eram os que conseguiam ir lá para frente. Então, diante disso, o que eu provo pra gente mesma, para mim mesma, é que nós temos na nossa ancestralidade a dor, mas nós temos na nossa ancestralidade essa reverência à deusa. E nós acessamos isso. Se você tira todas as suas memórias, você acessa essa visão sagrada de você mesmo. Não é uma visão mental, ela vem de dentro. Isso você sente internamente. E daí, nós já temos meia hora de live. Eu vou abrir perguntinhas por uns 15 minutinhos. Quem tem perguntas a fazer, até a gente fazer o exercício mais pro final da live. Quando a gente... Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Ok. Como que eu acesso, então, o feminino? Da onde vem isso? Da onde vem essa força? Eu vou me desconectando das minhas memórias de criança, de mulher, integrando o masculino no meu coração, porque eu estou separada dele. Eu tenho raiva, né? Eu me sinto como um ser
competitivo com o masculino, por isso que ele se afasta. E quando eu me integro ao masculino e me integro às minhas ancestrais, digo sim ao lugar, à família da onde eu vim, a alma sai de lá de dentro o feminino mais forte. E tudo que a sua alma sente, o seu corpo padece. Tudo que a sua alma sente, o seu corpo vibra. Então, se você está colhendo relacionamentos sem harmonia, dificuldades no trabalho, dificuldades financeiras, porque você está vibrando nessa escassez. E a escassez tem a ver com falta de feminino. Dentro das constelações, o dinheiro é uma energia feminina. Então, teoricamente, se a gente pensa no conceito de que as mulheres conseguem criar 14, 15 filhos, alimentar todos eles, nós temos essa energia. Mas, quando estamos na postura do masculino, nessa força do masculino, a gente entra na energia competitiva do homem. A gente é capaz de caçar melhor que ele, né? E quando a gente está caçando melhor que ele, o que a gente está vibrando é energia masculina. Quando a gente faz essas constelações do feminino e do masculino, a gente encontra de novo a nossa energia feminina. Vamos fazer um exercício rapidinho? Vamos lá. Vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho. Todo mundo coloca... Imagino que vocês estejam sentadas, sentados. Coloca a mão sobre as suas pernas. Assim. Coloca a mão sobre as coxas. Você vai respirar agora. Inspirando e expirando. E vai sentir o seu útero dentro de você. Imagina como ele é por dentro. Imagina o seu tamanho. Visualiza os seus ovários. Imagina ele pulsando aí dentro de você. Sente ele. Neste momento, tem dor? Tem vazio? Qual é a sensação? Ou preenchimento? E respira. Isso. Experimente agora colocar a mão sobre o útero. E quem sabe você pode colocar no seu sentimento aí, no seu coração, a sensação de gratidão. A gratidão por ter nascido mulher. Inspira, expira, sente o útero. Imagina agora como se a força que você está sentindo, um calor que você está sentindo lá dentro, se expandisse por todo o seu corpo, numa fórmula circular. Como se uma energia conseguisse circular a partir do útero por todo o seu corpo. E respira. Inspira e expira. Qual é a sensação no corpo? Observem o corpo de vocês. É leve ou pesado? É forte ou é fraco? Qual é a sensação? Sente quais são as partes do corpo que estão falando com você neste momento.
Inspira e expira. E a partir das sensações que você teve no seu corpo, você pode saber agora como está a sua energia feminina. Se ela expandiu, ou se você sentiu dor, se você sentiu um aperto. Não dê nomes aos sentimentos, mas dê características a eles. Apertou a garganta, deu cólica, doeu as costas, expandiu. Qual foi a sensação no corpo? A partir dessa sensação no corpo, você já consegue ter ideia de como está a sua conexão com o seu feminino. Esse desconforto que pode ter surgido é porque você nunca parou para se conectar à sua energia feminina, de tanta desconexão que estava. A gente precisa sair daqui, ó. A gente precisa sair daqui. E o sim e o não, ele vem a partir do corpo, não da nossa mente. O que o meu corpo quer fazer? O meu corpo. O que o meu corpo não quer fazer? Quantas violências a gente pratica conosco mesmas, com o nosso corpo, quando a gente acha que é possível fazer algo, mas no fundo, algo diz que a gente não quer. Quem que paga essa conta? O corpo. Hoje eu estava conversando com uma mulher com problema sério de endometriose. Mais cedo, uma outra mulher, problema sério de cistite. O corpo da mulher expressa nestas doenças o que a alma sofre. E às vezes não é só sua alma, às vezes não, na maioria das vezes. Nós estamos falando de um sofrimento, de um padrão de sofrimento que vem de muitas gerações lá de trás. E às vezes a gente se coloca na postura de olhar para as nossas antepassadas e dizer: eu não quero ser igual a minha mãe, eu não quero ser igual a minha avó. Deus me livre aquelas tias, Deus me livre a minha avó. Só que a gente esquece que a alma não entende que estamos separadas delas, nós somos parte. Lembra do comecinho da live que eu disse que as nossas células estavam na nossa mãe antes mesmo da gente imaginar que a gente ia viver? Quando você, né, sua mãe foi concebida e sua mãe estava sendo formada na barriga da sua avó, você já estava lá. Porque o óvulo da mulher, ele existe desde o momento que o bebê está pronto. Então, as células do nosso corpo hoje existem desde quando minha mãe era pequena. Não tem como desconectar. E quantas de nós temos dificuldades de relacionamento com a nossa mãe? Como a gente vai ter um bom relacionamento com o masculino, sendo que o feminino é desconectado de mim mesma? Eu não consigo acessar a fonte, porque a fonte também tem dificuldades, porque lá atrás também teve problemas. É tudo meio um pouco óbvio, né? O que eu tô dizendo, mas complexo ao mesmo tempo. E essas sensações que a gente vai sentindo de dor do coração, de aperto no peito, quantas dores vêm sendo carregadas lá de trás? Quantos padrões vêm aqui? Meu convite para vocês é que a gente quebre esses padrões que vêm das nossas familiares, das nossas antepassadas mulheres, que a gente olhe para trás e busque força delas para que nossa essência feminina venha para fora, para que a gente se conecte ao nosso corpo novamente, para a gente se conectar na nossa intuição e para que a gente promova um mundo melhor. Porque nós estamos num momento, se vocês perceberam, que as ações mais humanitárias estão ganhando espaço. E se essas ações mais humanitárias estão ganhando espaço, elas vêm de uma energia mais feminina que existe tanto no homem
quanto na mulher. Mas se a energia feminina na mulher está doente, ela age mais na postura da energia masculina. E se ela está na energia masculina, como que ela vai extrair do homem uma energia mais feminina, mais acolhedora? Então, curar o nosso feminino é um compromisso com a humanidade, não só com você, nem com a sua família, nem só com seus filhos, nem com seu marido. É um compromisso muito maior. A gente precisa mudar a frequência do mundo. O coronavírus está aí, mostrando que as pessoas estão padecendo por carência, né? Porque ficam numa situação doente e depois acabam ficando sozinhos nas UTIs e depois elas são simplesmente, né? Não tem enterro, não tem contato. Olha o que essa doença está mostrando pra gente, como o acolhimento é importante, como o toque é importante, como a presença é importante. Isso tudo vem da energia feminina. Então, Aspásia, no caso, quando você tem dificuldade com o pai, você vai ter dificuldade sempre com o masculino, porque a sua referência de masculino é o pai. Então, você tem dificuldade com o chefe, e na maioria das empresas são homens que contratam. Você vai ter dificuldade de ir ganhar dinheiro, né, de ir até o dinheiro, porque isso vem da energia masculina, e você reverbera uma energia feminina também de vítima. Então você tem uma identificação com a energia masculina já deturpada, porque é o pai, e também uma energia feminina depreciada, porque na referência de adoração da menina pelo pai, isso se perdeu. Porque é essa adoração ao pai que cria na gente uma admiração pelo masculino. Como que conserta isso? Né? Tem os movimentos da sistêmica, né? Os movimentos de constelação familiar, tem o curso, né, que você está fazendo, e o maior exercício é sua metade, é 50% seu. Quando você tem essa dificuldade, você olha para ele e diz assim: eu sei que você é assim. E foi através de você que eu recebi minha vida. É 50% meu, metade meu. Se você nega a paternidade, você está negando metade do seu corpo, metade do seu coração, metade da sua alma. Então você não está inteira, você está pela metade. Percebe, Aspásia? E quanto de dor na alma isso pode trazer? Porque aí vem uma exclusão. O feminino, ele não serve para segregar nada. Nós temos a capacidade de incluir, de acolher. Eu falo, uma mãe consegue criar 15, 20 filhos, porque nós temos essa capacidade de abraçar o mundo. Quando eu faço uma exclusão, isso traz dor na minha alma. E daí você tem que olhar o que tem por trás disso. Qual é o padrão que vem na sua família de que as meninas têm dificuldades com o pai e com a família que o pai formou depois? O que tem por trás disso? Existem muitas famílias, muitas mulheres que homem não entra. Eu não canso de falar essa frase de uma cliente, dizia assim, a mãe, ela cresceu escutando: homem, marido não é parente. Marido não é nem parente. Então eu não devo respeito a ele. Criamos nessas situações uma relação matriarcal, que só as mulheres dominam, que só as mulheres mandam. Mas isso também é reflexo de uma dor lá de trás. Muitas vezes houve uma exclusão, ou muitas vezes houve abandono, nem sempre dos homens, mas também da mãe, né? Porque essa mulher se desconectou do feminino dela e reproduziu nas relações, né, familiares essa mesma vibração. Então a gente precisa olhar também caso a caso. Não existe uma resposta estática para isso, né? As famílias, por exemplo, com os filhos bastardos. Se você tem dificuldade com seu pai, muitas vezes eu já observei de pessoas que estão olhando para um filho bastardo lá do tataravô. O tataravô teve um filho, não reconheceu,
né? E esse filho ficou com raiva desse tataravô, e isso vem se repetindo de geração em geração, mesmo em filhos não bastardos. Precisa olhar para a questão um pouquinho mais, mas isso com certeza atrapalha os relacionamentos e atrapalha a sua relação com o dinheiro. Pode ser uma dessas questões. O que você faz com essa informação? Acolhe no coração, entrega, né? Integra todo mundo, diz sim para o Pai. Acolhe, porque é graças a Ele que você está aqui. É graças a Ele que você existe. Não tem como fazer. A vida só se faz com os dois, né? Por mais que sua mãe possa ter te educado, possa ter te criado, existe, né, o acesso a esse portal divino pela energia do Pai. Não tem como. Não existe outra, a não ser que seja feito em laboratório, mas como um clone. Mas desde que a vida se faz, precisa do lado masculino e do lado feminino. Então, quando eu nego, rejeito, excluo um lado da minha família, eu tô pegando metade minha, cortando no meio e descartando, jogando fora. E isso gera muita dor. Isso gera dor física, isso gera uma série de doenças. Precisa olhar para essas questões. Até porque nós estamos aqui nesse tempo, né, para viver o melhor dessa vida. Eu acredito, né, com toda a busca de conhecimento que eu tenho hoje, que nós temos direito divino, garantido por mais do que é mais sagrado, por Deus, por toda a existência, de estarmos aqui na Terra, cumprindo o nosso propósito de vida, como pessoas que trabalhamos e contribuímos e geramos alegria nesse mundo, para as pessoas de uma forma geral, geramos alegria para os nossos filhos, temos sim a capacidade divina de gerar filhos e estarmos numa relação saudável com nossa alma gêmea. E estarmos também no nosso lugar de prosperidade. Isso é direito a todos, a todos. Só que a gente só consegue equilibrar, estabilizar as relações, as famílias, quando as mulheres que carregam muitas dores começarem a olhar para elas mesmas. Pararem de apontar o dedo e se colocarem na postura de vítima, que algo aconteceu com elas. Eu canso de dizer, se o seu casamento está ruim, é responsabilidade sua. Sua. Para de dizer que é do outro. Essa relação de colocar só no outro a responsabilidade não existe. Cada desafio é minha. Eu, de uma certa forma, provoquei aquilo. Porque a minha energia, né, eu ainda vibro numa energia de vítima. E sair dessa postura de vítima é realmente muito difícil. Né? É um trabalho árduo de consciência, de se enxergar no lugar. Eu quero aproveitar, pedir para vocês, para a gente fazer um exercício rapidinho. Vocês vão se colocar de pé agora. Tá? Todo mundo de pé. Fiquem de pé, por favor. E vocês vão achar aí na casa de vocês um quadrado. Encontrem um quadrado. Um quadrado, um espaço aí no piso, alguma coisa assim. E sinta esse lugar que você tá aí, em pé. Sinta bem na sua alma, no seu corpo. Esse é o lugar da vítima. A vítima que não tem saída. A vítima que sofre pela ação do outro. Sinta esse lugar. Veja como que isso reverbera no seu coração, no seu corpo, nos seus órgãos. Veja como é que está a sua respiração quando você está nesse lugar de vítima. Sinta esse lugar. Quais são as sensações no corpo, no útero, na garganta, no peito? Não dê nomes às sensações, só sinta elas. E agora vocês vão pegar a perna direita de vocês e vamos dar um passo enorme, o passo mais distante que você conseguir alcançar para fora desse lugar. Vamos fazer isso agora? Eu vou fazer junto com vocês. Isso.
Sai desse lugar, entra no lugar novo e respira. O lugar em que você faz as suas escolhas, um lugar novo, na postura de infinitas possibilidades, a partir da sua responsabilidade, das suas ações, das suas escolhas. A sua escolha de dizer sim e a sua escolha de dizer não a alguma coisa. A partir do que o seu corpo quer e o seu coração pedem. Como é esse novo lugar? Onde está mais leve? Agora, o lugar da vítima está aqui. Olhem para aquele lugar onde você estava. Olhem para lá. Se conectem naquele lugar de antes. E diga para aquele lugar que você ocupou e que você ocupa e que suas ancestrais ocuparam. Muito obrigada. Aqui eu aprendi muito. E vira para frente e sente no corpo quais são as sensações desse lugar novo, agradecendo o que você vivenciou lá atrás. Inspira e expira. E sente no seu corpo onde está melhor, onde o seu corpo se sente mais confortável, com mais leveza. Eu imagino que vocês estão sentindo nesse lugar novo. E é exatamente isso. Nós todas vivemos nessa nuvem, né, desse lugar de vítima, mas nós não precisamos ficar nele. A gente pode olhar para trás, honrar tudo que veio lá de trás, mas escolher de verdade se retirar desse espaço, desta postura de vítima, a partir de um exercício profundo de dizer, eu posso fazer diferente. Porque a postura de vítima ela é muito confortável. Dizer que seu pai fez algo, que sua mãe fez algo, que o seu marido fez algo, que o seu ex-marido fez algo, é muito bom. É tirar da gente o lugar de vida. Então é mais fácil você transferir para o outro tudo que é preciso ser feito. Mas quando eu encontro o meu lugar, e eu sei que existem dois caminhos na vida, o de vida e o de morte, e a postura de vítima me tira força, me tira energia, eu começo a olhar para a minha postura de responsável. Não vou prometer que a vida vai ser fácil, não é isso. Mas diante de cada movimento da vida, eu assumo a responsabilidade, porque a vida sempre vai ser benigna. Ela nunca é o mal, ela nunca quer o mal da gente, né? A vida sempre vem para o mais, ou é para o crescimento, ou é para algo maior. Nós temos 5 minutinhos, eu quero aproveitar esse tempo para saber se vocês estão se sentindo bem, como é que foi o exercício para vocês, se reverberou alguma coisa, se fez sentido para você. E convidar vocês também para a aula no dia 15, que a gente vai fazer um pouco mais de exercícios. Tem muita coisa que a gente não pode fazer aqui na internet, né? É difícil da gente fazer aqui. Também não posso falar tanta coisa aberta, porque a gente está num ambiente público. Mas nessa aula do dia 15, fez sentido, né, Lu? Legal. A gente vai fazer outros exercícios. E eu quero convidar vocês para participar. É uma aula muito especial, de um trabalho bem dedicado que eu venho fazendo com as constelações do Sagrado Feminino. Em vez de você constelar assuntos diversos, nós vamos cuidar do seu feminino. O que a sua ancestralidade tem de memórias e de padrões e de desafios e de crenças para que você viva numa vida ruim, né? Uma vida que não te faz crescer. Nós estamos aqui para ter o melhor de tudo. Eu acredito nisso e eu vivo isso diariamente, tentando ter o melhor da vida. Com o feminino, a gente resolve as coisas sempre na sutileza, né?
sem briga, sem disputas, sem... a gente precisa incluir tudo. E o mundo precisa dessa energia feminina curada. Que a gente reverbere esse lado mais acolhedor. Que a gente consiga sentir a nossa vida não como as mulheres boazinhas, porque as boazinhas nem se alimentam, elas não conseguem nada, mas como uma mulher que é feliz. Nós temos esse direito, todas nós, de termos uma relação saudável, um companheiro que seja uma alma gêmea para você, alma gêmea mesmo, não é uma gêmea que está te ensinando alguma coisa, é uma gêmea que está contribuindo com você, que você possa ter os seus filhos, que você possa engravidar, porque isso é direito divino, isso faz parte da nossa essência, que a gente tenha a capacidade de ter intuição, que a gente tenha a capacidade de ter percepção das coisas, né? Então convido vocês para olhar na bio. Tem lá o link para você deixar o seu e-mail, se cadastrar na aula, você vai receber essa aula por e-mail, tá? No dia 15 de abril. Se preparem que a gente vai fazer exercícios mais densos, mais profundos. Talvez eu faça mais algumas lives aqui no Instagram, de acordo com o que eu recebo de demanda, de pergunta, eu me proponho a fazer para trazer isso para o maior número de pessoas, porque todas nós precisamos dessa cura, gente. O feminino era deusa há 12 mil anos. 12 mil anos, pelo menos. Então, nós temos, desde a idade de Cristo, mais de 3 mil anos vivendo com sofrimento. Vivendo numa situação de desvalor. A gente precisa tirar todas essas cascas. A aula, perdão, eu falei abril, acho que eu tô meio, passada. A aula é dia 15 agora, tá? Tá encerrando a live, vai lá na bio, na capa do meu Instagram, que tem um endereçozinho lá, para você se inscrever, tá bom? Espero ter contribuído com vocês, né? Não deu tempo nem de me arrumar, nem de passar um batom, mas é isso, né? A gente tem que estar brilhando sem com batom, sem nada. Mas eu prometi e eu tô aqui fazendo a live pra vocês. Beijos e me acompanhem. Quem sabe a gente consegue ter outro momento desse ainda essa semana não, mas talvez no fim de semana eu consiga fazer antes da aula de terça, tá bom? Um beijo, meus amores. Saudade, as pazes. Espero ter contribuído com você. Beijinho, gente.